Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estaremos aprendendo sobre adição e subtração de frações com denominadores diferentes e iguais. Mas antes de iniciarmos da adição, primeiro temos que entender o que é uma fração. Eu vou fazer um exemplo básico aqui de, digamos que temos 4 pessoas e elas queriam comprar uma pizza, por exemplo. A gente tem que pegar e dividir para 4 pessoas. Só que aí, uma dessas pessoas não compareceu para receber, né, pegar a sua parte da pizza. E foram só 3, né? E como foram só 3, a gente vai dividir aqui, ó, pegar as 3 partes e entregar para essas 3 pessoas. Isso é uma representação gráfica de uma fração que no caso seria 3 quartos. Porque compareceram 3 pessoas de 4 pessoas. Então seriam de um inteiro, que no caso seria 4, só 3 pessoas vieram para receber seu pedaço da pizza, né, por exemplo. E agora que a gente entendeu o que é uma fração, vamos aqui passar para uma operação de adição com denominadores iguais. Aqui, ó, primeiro para entendermos também aqui a soma, né, de frações, temos que entender o que é um denominador, por exemplo. A gente chama a parte de baixo, né, inferior aqui da nossa fração de denominador. Vou estar até escrevendo aqui para vocês, ó, denominador. E a parte de cima a gente chama de numerador. E agora que a gente já sabe o nome, né, de cada parte da nossa fração, vamos resolver. Quando você tem denominadores iguais, tem uma regrinha que no caso você conserva a base e soma somente os numeradores. Então, no caso aqui vai ficar, a base vai ser 10 e 4 mais 3 são 7. 7. E aí está resolvida a nossa operação de frações com denominadores iguais. Vamos estar passando aqui, ó, para a nossa operação de adição de frações com denominadores diferentes. Como vemos aqui, o nosso denominador é 3 e o outro é 4. Como a gente vai resolver isso? Primeiramente, a gente vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum. O que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum é quando você quando você pega dois numerais e colocam ele dividindo, né, pelos números primos até você achar um número equivalente a esses dois números. Vamos fazer aqui para ser melhor, né, para vocês entenderem melhor. Vamos colocar aqui, ó, mínimo múltiplo comum. E a gente põe uma barrinha aqui e põe 3 e 4. O mínimo múltiplo comum você só pode usar números primos. O que são números primos? Números primos são números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Como exemplo, a gente tem o 2, né, que ele é divisível por 1 e por 2. Então vamos estar usando aqui, ó, o 4, ele é divisível por 2. Então vamos estar colocando aqui. E o 3 não é divisível por 2. Então vamos somente descê-lo aqui, né? Descer. E o 4 a gente divide por 2, vai dar 2. Novamente a gente vai estar dividindo por 2, né? Porque o 2 é divisível por 2. E descer o 3. O 3 também é um número primo, porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, né? Então a gente vai estar colocando aqui 3 e vai ficar tudo igual. Aqui, opa, eu coloquei errado aqui. No caso aqui fica 1. E aqui a gente vai pegar os dois numerais, né? A gente vai colocar o 2 elevado a 2, porque tem duas vezes o 2, né? A gente vai colocar ele elevado a 2 vezes o 3. No caso aqui, o nosso mínimo múltiplo comum vai estar 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12. Esse é o resultado do nosso mínimo múltiplo comum. E agora vamos vir para aqui para a nossa resolução da nossa fração, né? Da nossa soma de frações. A gente vai estar colocando aqui como o nosso denominador 12, né? E o outro 12 também. E aqui tem uma regrinha para acharmos um número equivalente ao nosso numerador também. A gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, 12 dividido por 3 são 4. E 4 vezes 2 são 8. Então, o nosso numerador aqui, no caso, vai ser 8. E aqui a mesma coisa. 12 dividido por 4 são 3. E 3 vezes 1 são 3. E aqui nós percebemos que formou uma adição com
denominadores iguais, né? O 12 e o 12 aqui. Então, basta a gente resolver como fosse resolver a nossa adição de denominadores iguais, né? Então, a gente vai conservar a nossa base e somar os nossos numeradores, que no caso aqui vai ser 8 mais 3, vão dar 12. Então, a nossa resolução é 11/12. Então, vamos estar agora indo para a subtração de frações. Como vimos lá na adição, né? Como quando a gente vai resolver uma operação de adição com denominadores iguais, basta a gente manter a base e somar os numeradores. Só que no caso aqui é uma subtração, né? Então a gente vai estar fazendo a mesma coisa, só que no caso a gente vai subtrair os numeradores e não adicionar. Então a gente vai estar colocando aqui a nossa base como 7 e 5 menos 3 são 2. E aqui está resolvido a nossa subtração. Vamos aqui agora para frações com denominadores diferentes, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Tirar um mínimo múltiplo comum de 6 e 4. Então, vamos estar colocando aqui, ó, mínimo múltiplo comum. 6 e 4. Como percebemos aqui, o 6 e o 4 são números divisíveis por 2. Então, a gente vai estar dividindo os dois ao mesmo tempo, né? 2 dividido por 6 são 3 e 2 dividido por 4 são 2. Aqui a gente vai estar colocando novamente, né, o 2 e dividir aqui pelo 2 e o 3 a gente vai só descer. E aqui de novo vai dar 3 e 1 e 1, né? 3 dividido por 3 são 1 e só desce aqui. E o nosso resultado vai ser 2 elevado a 2 vezes 3. 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 3 são 12. Deu o mesmo resultado do nosso mínimo múltiplo comum anterior, né, da adição. Então vamos estar resolvendo aqui, né, usando a nossa regrinha, o 12 menos o 12 aqui, o 12. Então, 12 dividido por 6 são 2. 2 vezes 5 são 10. Aqui, 12 dividido por 4 são 3. E 3 vezes 3 são 9. E o nosso resultado será 10/12 menos 9/12. A gente vai conservar a nossa base, que no caso é o 12, e subtrair os numeradores. 10 menos 9 são 1. E o nosso resultado será 1/12. Então, pessoal, se você entendeu claramente o meu conteúdo, né, o que eu expliquei aqui nessa aula, eu peço para que você compartilhe essa aula com pessoas que estão tendo dificuldades com matemática, que gostam de matemática. E se você gostou do vídeo, deixe o gostei aí embaixo para estar fortalecendo o canal a crescer. Então, muito obrigado e tchau!